Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, nosso desligamento, meu, da minha esposa e da minha família, Roseli, Rebeca, Raquel e Ruth, nosso desligamento da Igreja Maranata ocorreu em 2005, no primeiro semestre de 2005. No ano de 2008, mais precisamente no mês de novembro de 2008, eu escrevi o meu testemunho como ex-pastor da Igreja Maranata. E foi com base neste testemunho que eu realmente, de tantas mensagens, ofensas e coisas desse tipo que nós tivemos que suportar, eu iniciei um blog chamado Eu Era Cego e Agora Vejo, e nesse blog eu comecei a responder cartas de irmãos. Então, este blog depois ele se transformou no site Celeiros, e por muitos anos, até o ano de 2012 para 2013, eu fiquei fazendo este trabalho. Eu respondi mais de 1000 cartas, mas não eram respostas dessas como nós respondemos e-mails. Eu analisava tudo aquilo que as pessoas escreviam. É lógico, não em relação às pessoas que xingam, né? Porque essa é era pelo menos a maior parte. Mas as pessoas que faziam contato, que perguntavam, que queriam saber, que queriam tirar dúvidas, que queriam entender melhor, eu respondia e fazia uma fundamentação bíblica mínima para poder justificar todos os meus posicionamentos. Então, no ano de 2013, depois do escândalo onde os líderes da Igreja Cristã Maranata, os membros da presidência da Maranata, eles foram denunciados pelo Ministério Público, eles foram presos, e iniciou-se então um processo em relação aos desvios de dízimos e aos outros crimes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, estelionato, coação de testemunhas, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal. Foram diversos crimes que os líderes da presidência da Igreja Maranata tiveram que responder. Este processo ele ainda existe até hoje, ele ainda não está encerrado. Algumas pessoas fizeram um acordo. Nós temos vídeo que trata sobre isso no canal, você pode consultar para saber afinal como ficou este processo, até porque a Igreja Maranata ela não tem a menor preocupação em esclarecer as pessoas, em mostrar o processo, em dizer que pé que está, mas você pode conferir isso no canal e você vai saber de toda a verdade. Então, no ano de 2013, depois do escândalo, aconteceu uma coisa que foi uma novidade, né? Então, se até o ano de 2013, entre 2009 e 2013, eu estava praticamente sozinho, sem estar no anonimato, porque havia outras pessoas que falavam também, né, que denunciavam práticas da Igreja Cristã Maranata, mas eram pessoas que pelo menos, eu não conseguia identificar quem eram. Que eu saiba, eu era a única pessoa que realmente estava me expondo com a minha identidade, sem esconder a minha face, sem ocultar. E não só eu, né? Eu e toda a minha família. Mas enfim, então, quando chegou no ano de 2013, muitas pessoas começaram então a se levantar, a falar, a aparecer. Então apareceu o Reginaldo, Facebook também, né? Veio com tudo e as pessoas começaram a aparecer. E aí houve um movimento de saída maior, inclusive por conta do escândalo,
muito, assim, muito mais intenso do que vinha acontecendo, porque a partir daquele momento as pessoas elas já não saíam mais porque tinham compreendido que clamor pelo sangue de Jesus é uma prática que não é bíblica, que é um equívoco absoluto, é uma confusão de oração com sacrifício que as pessoas não conseguem entender até hoje. As pessoas não conseguem entender que oração é uma coisa, sacrifício é outra, né? Tem vídeo no canal explicando, então não é o caso aqui. Mas então, o que aconteceu? A partir de 2013, as pessoas saíram, muitas porque ficavam envergonhadas. Elas tinham vergonha de ter um líder preso. Elas tinham vergonha. Muitas pessoas saíram porque se sentiram envergonhadas. Envergonhadas de serem identificados como membro de uma igreja onde a cúpula da igreja estava roubando eles. Muitas pessoas se sentiram envergonhadas. Outras não, né? Outras continuavam. Mas aquelas pessoas, né, que tinham um senso moral mais aguçado, elas não conseguiam ficar. Como que eu posso ficar num lugar onde o presidente foi preso, está sendo processado, e depois ele volta aqui para dar aulas no Manaim, juntamente com um outro lá, né, que foi preso, estava embalando compras lá nos Estados Unidos, e aquele negócio esquisito, e essas pessoas elas aparecem lá para poder dizer a você o que você deve fazer para ser salvo. O que você deve fazer para ser um homem ou uma mulher espiritual. As pessoas com um mínimo de senso moral, elas não ficavam. Mas elas não ficavam porque o senso moral delas não permitia que elas continuassem debaixo de uma liderança com esse aspecto moral. Então elas saíram, mas muitas não saíam porque tinham compreendido que consulta a palavra é uma bibliomancia, é uma prática mística, paganismo, é adivinhação. E as pessoas elas saíam por questões morais, mas não saía por ter enxergado que elas não estavam em uma igreja evangélica, que elas estavam em uma seita. Então o que acontecia? Houve um movimento de saída e eu percebi que o trabalho que eu estava fazendo ali, falando sobre doutrinas, ele perdeu muito. Porque todas as pessoas só queriam saber de quê? Fulano roubou, como é que está o processo, Ministério Público, GAECO, né? Olha, teve uma notícia no jornal. As pessoas elas estavam mais interessadas em saber da questão moral e não da questão espiritual, do entendimento. Aí eu falei, bom, então, como já tem bastante gente agora, né, que acordou de uma ou de outra forma, e muitas pessoas, por exemplo, o Reginaldo, que até porque ficaram chocadas com o fato, né, como ele mesmo dá o testemunho dele, o fato desses pastores saírem da prisão e assim que foram liberados pela justiça, voltaram para os púlpitos, né, não foram afastados, como sempre afastaram todas as outras pessoas que cometessem o mínimo deslizezinho. Então o próprio Reginaldo ele conta que isso foi um choque e a partir daí ele sai, começa a frequentar uma outra igreja, começa a fazer estudos teológicos, aí pronto, aí não tem jeito, né? Aí a pessoa quando começa a estudar, quando ela começa, entendeu? Ela faz aquela, vamos dizer assim, aquela releitura e agora olhando para o que está escrito e não para o que disseram para você que está escrito. Então o Reginaldo vai e desperta e começa a lançar todo este entendimento que ele começa a ter no Facebook. Então muitas pessoas começaram a despertar. E quando eu vi que isso estava acontecendo, e eu já estava, como eu falei, desde 2008, fazendo este trabalho cansativo, né, que ocupava muito do meu tempo, e eu me sentia muito sozinho neste trabalho. Então eu falei, bom, de repente já fiz a minha parte, deixa agora os irmãos continuarem, né, os que forem aparecendo aí, a coisa estava borbulhando e tal, e eu parei e fui fazer outras coisas. Um dia, então, isso foi em 2019, então vejam, quase 10 anos depois que eu havia, mais de 10 anos depois, né, comecei em 2008, que eu havia feito trabalho,
e já estava já desligado dessa questão. Então eu já comentei isso num testemunho meu. Então eu vi ali o Reginaldo pedindo ajuda para os irmãos, porque ele estava sendo processado pela Igreja Cristã Maranata. Achei aquilo injusto e pensei assim, puxa vida, né? Eu tô bem, né? Tô aqui fazendo o trabalho que eu gosto de fazer, estou tranquilo, mas achei aquilo tão injusto. E aquilo me tocou de um modo diferente pela injustiça. Aí eu pensei, bom, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para poder contribuir. Porque, como eu falei, no período em que eu tinha o site, eu já falava as mesmas coisas. Mas o que acontece? Como o alcance ele era muito menor, então a Igreja Cristã Maranata ela nunca me processou naquele tempo. Por quê? Porque o alcance era pequeno, mas a partir do escândalo e a partir das redes sociais, ela começou a se incomodar e ela começou a perceber que aquilo podia tomar corpo e crescer mais do que eles poderiam depois controlar. E começaram, então, a processar as pessoas. E naquele momento, eu nunca tinha sido processado, então naquele momento eu achei muito injusto e falei, olha, eu vou dar a minha contribuição. Foi quando eu criei o canal Maranata em Questão. Eu tinha plano de fazer vídeos sobre as principais doutrinas, como clamor, salvação por ato e processo, dons espirituais, os mesmos que eu já tinha escrito. Eu só queria passar para vídeo aquilo que estava escrito, porque e já estava escrito, eu tinha já esses estudos todos escritos. Eu queria passar para vídeo exatamente porque eu sabia que muitas pessoas não liam e por vídeo talvez elas então ouvissem pelo menos, né? Não que eu consiga explicar melhor em vídeo, eu acho que eu explico muito melhor quando eu escrevo, mas enfim, era uma ferramenta nova e eu então, em 2019, comecei o canal, em agosto de 2019, quando foi no início do ano de 2020, lógico, não tinha experiência nenhuma com o YouTube, né? Pela minha ingenuidade, colocava lá os trechinhos dos vídeos para provar o que eu estava falando, colocava os trechinhos dos vídeos dos seminários, só que nos trechinhos do vídeo tinha o quê? Tinha um louvor, né? Que fica tocando com música de fundo. Então, se aproveitando desse louvor de música de fundo, a Igreja Maranata ela fez umas ações simultâneas e derrubou o canal. E eu nem sabia como fazer para poder reativar o canal. Então, outra pessoa, né, assumiu o trabalho, recriou o canal e eu passei a ser apenas um fornecedor de conteúdo. Que foi quando iniciou, então, eu creio que em maio por aí de 2020, o canal Maranata Anátema. E de lá para cá, o que aconteceu? Processos judiciais e a Maranata, e cada vez que a Maranata ela elevava o tom, em vez da gente baixar a cabeça, nós avançávamos mais. Então, logo aqui em Brasília, eles vieram processar aqui em Brasília, processaram várias pessoas aqui em Brasília, e uma juíza lá no Gama, no Distrito Federal, nem é em Brasília exatamente, é no Distrito Federal. Essa juíza lá do Gama, ela concedeu liminares para me proibir de falar, de pronunciar alguma coisa referente a Maranata, mandando tirar os vídeos do canal, enfim. E isso, para outra pessoa, poderia dizer assim, não, então agora realmente, né, pegaram pesado, o juiz vai acabar com a gente, já mandou tirar e tal. Nada disso. Não baixamos a cabeça de modo nenhum. Temos plena consciência de que não estamos fazendo nada de errado. Sabemos onde pisamos. O que isso fez? Isso nos ajudou a aperfeiçoar o nosso trabalho. E nós, então, fizemos um recurso, um agravo de instrumento para o TJ, DF. Conseguimos reverter aquela sentença inicial da juíza do Gama. Fomos matéria de um jornal aqui de Brasília, né? Fomos matéria, houve uma matéria num jornal aqui de Brasília para poder dizer o seguinte, que o pastor consegue recuperar o seu direito à liberdade de expressão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então os irmãos vejam que
ao longo desse período, e vejam, né, não foi um processo, não foram 2 processos, não foram 3 processos, nós enfrentamos 18 processos. Alguns já estão encerrados e uma boa parte ainda está em andamento, e nós temos que, né, ter o custo com advogado, o custo para poder acompanhar esse processo, pagar também quando nós precisamos de apoio de advogados que são fora de Brasília e que o processo não é eletrônico, como é o caso de Vitória. Então a gente realmente não recuou, questão financeira não fez a gente voltar para trás, questão de ameaças não fez a gente voltar para trás, nada. Nós sempre seguimos em frente e nunca tivemos a menor dúvida quanto àquilo que estávamos fazendo, porque nós sabíamos que nós não estávamos ofendendo ninguém, não estava chamando ninguém de feio, não estava chamando ninguém de bonito, não estava chamando ninguém de psicopata, nada disso. Estávamos tratando, como sempre fizemos, sobre práticas e doutrinas. E as práticas, lógico, práticas de pessoas. Então, quando o pastor Gedeuti, por exemplo, ele vai lá e ele, em rede mundial de computadores, ele chega lá e diz que nós somos amalequitas, isso é uma prática que eles já têm de muitos e muitos anos, só que agora ele deixou escapar numa escola bíblica transmitida pelo YouTube. Então, isso é uma prática da Igreja Cristã Maranata que nós repudiamos, e sobre a prática que nós repudiamos, nós nos insurgimos e apresentamos o nosso modo de interpretar isso que eles estão fazendo. Essas práticas religiosas. Por exemplo, a teologia do medo. É uma prática religiosa para poder impedir que a pessoa ela se desligue da seita. Então, inclusive, por exemplo, usar a palavra seita, isso foi usado nos processos como se nós estivéssemos usando a palavra seita como se fosse um pejorativo, para dizer que para desmerecer as pessoas da igreja. Não, de modo algum. A designação de seita que nós usamos, já expliquei isso em vários vídeos. É uma seita por conta das características. Não tem nada a ver com aquela citação lá de Atos dos Apóstolos, que é de secta, de separação, de um grupo que separou do grupo dos judeus. Então, aquela designação de Atos dos Apóstolos não é a designação seita que se usa hoje, que é um termo que é usado para poder identificar grupos religiosos com certas características. Isso vem de estudos teológicos, de livros. Então, nós pegamos aquelas características, comparamos com as práticas da Igreja Maranata e dissemos, poxa vida, olha, bateu, é uma seita, não tem dúvida. Então, isso não é um modo de falar para te ofender, eu vou te ofender, vou te chamar de seita. Não, nós estamos nos referindo às características, por conta do quê? Exclusivismo, característica de seita, não é verdade? Olha, só nós temos a revelação, só nós somos salvos, só aqui você conhece a verdade, só nós somos a igreja verdadeira, esta aqui é a igreja fiel, quem não está aqui é movimento, é mescla, e quem sai daqui caiu da graça, não é mais salvo. Então são as características de um grupo que é considerado como seita pelos estudiosos da religião. Então isso não é, nós não dizemos isso para ofender as pessoas, nós dizemos isso para fazer uma identificação do campo de vista teológico. É uma característica. Então, e nós viemos fazendo este trabalho com toda a convicção, e agora já, nós estamos em maio de 2022, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de muitos vídeos, depois de muitos contatos, depois de muitas decepções com pessoas, será que já terminamos aquilo que estávamos por fazer? Bom, pode ser, não é verdade? Os fatos estão aí. Você
se você quiser enxergar, se você quiser considerar, se você quiser examinar, estão aí os fatos. É você que tem que fazer isso. E aí o que acontece? Nessa última escola bíblica de ontem, dia 8 de maio de 2022, Gedeuti, ele fez um pronunciamento, ele deu uma informação que eu pensei, eu comentei com a Roseli, disse assim: Roseli, se ele conseguir provar que ele não mentiu para todas as pessoas, para a igreja e para todas as pessoas que não conhecem também, porque outras pessoas podem não conhecer e podem ouvir esta informação dele, se ele conseguiu provar que ele não mentiu e que ele está falando a verdade, então eu disse a ela, vou fazer um desafio ao Gedeuti. Se Gedeuti conseguir provar que o que ele falou é verdade, então não precisa mais de processo judicial. Eu mesmo paro de fazer este trabalho. Eu mesmo paro de fazer vídeo. Se a Roseli quiser continuar, Júnior Magalhães, Joaquim, que continuem. E veja então, eu vou compartilhar com vocês o vídeo, o trecho do vídeo de Gedeuti, e depois eu vou explicar para vocês melhor essa questão. Vamos ouvir o que Gedeuti disse nesta escola bíblica de 8 de maio de 2022. Vamos ouvir. Nós vamos entrar agora num período extraordinário. Nós vamos fazer os preliminares e vamos ver as perguntas de agora, que parece muito simples, mas nós temos um grupo novo de pessoas entrando, vindo de outras denominações, e elas querem algumas nessas, vamos dizer, nós temos pelo menos umas 30 mil pessoas que entraram nesses últimos dias, nessas 3 semanas aqui. Então, são vidas que estão vindo novas. Então, nós temos que fazer alguns ajustes, que nós vamos entrar no assunto extraordinário no Velho Testamento. Ficou claro? Ouviu bem? Ele disse o seguinte, que é um grupo novo que está vindo de outras denominações. Então, pessoas que estão vindo de outras igrejas migrando para Maranata, por conta desta doutrina maravilhosa da Maranata, né? E ele diz mais, que são 30 mil pessoas em 3 semanas. Se isto é verdade, se nós mostrando aqui que esta escola bíblica, além de não ter nada de Bíblia, ao contrário, traz heresias assim absurdas, como é essa recente de Sansão, né? As piores coisas que você poderia imaginar estão nessa revelação de Sansão, né? Sansão, prestem atenção, porque, não, mas o Sansão, naquilo que ele não pecou, ele era tipo do Espírito Santo. Então, Gedeuti diz que ele é tipo do Espírito Santo, o Gilson diz que ele é tipo de Jesus, o Marcelo Ferreira diz que ele é o tipo do leão. Jesus é o leão, é o Sansão, e é os dois. E aí Gedeuti, ele vem e ele vai longe, ele diz, não, é o tipo do Espírito Santo. Aí eu diz, não, mas é de Jesus. Não, é do Espírito Santo. Eles não se entendem, eles não conseguem, irmãos, eles não conseguem nem definir. Afinal, Deus, ele não revela uma coisa para Gedeuti, revela outra coisa para o Gilson, revela outra coisa para o Marcelo. E aí eu fico pensando, coitados dos pastores que têm que ficar repetindo isso na igreja. E pasmem, professoras de crianças repetindo isso para as crianças. O que elas estão dizendo para as crianças? Que o Sansão é tipo do Espírito Santo, que é tipo de Jesus. Aí se tiver uma aula com um é uma coisa, se tiver com outro é outra, aí depois se ouvir Gedeuti é outra coisa. Irmãos, é uma confusão tão grande, tão absurda, tão escandalosa, que chega a ser vergonhoso. Me perdoem aqui, eu não sei como as pessoas não sentem vergonha de uma situação dessa. Aí Gedeuti diz, não, então Sansão é tipo do Espírito Santo, e o 7 é o pôr do sol, mas aí depois é a meia-noite. É a meia-noite ou é o pôr do sol, Gedeuti? Ele também não sabe, então uma hora é a meia-noite, outra hora é o pôr do sol, e aí são 7 tranças. Ai, meu Deus do céu, é uma coisa assim horrorosa. Aí, para complicar as coisas, o enigma não foram os homens da cidade, foram uns 30 jovens filisteus que foram entregues ali para acompanhar Sansão no casamento. Então eram 30 homens filisteus, e um desses foi dado como marido da Timinita,
que era casada com Sansão. Eles fizeram a cerimônia de casamento. Eles já estavam casados. Então, o Espírito Santo está casado com a igreja, mas aí a igreja, essa timinita, é uma traidora. Qual a diferença da timinita para outra filisteia lá, Dalila? Todas duas foram lá e choraram no pé de Sansão, fizeram ele contar o segredo para trair Sansão. Tanto a Dalila quanto a timinita. Aí ele vai dizer, não, mas a timinita é a obra, é a igreja fiel. Agora a Dalila é a igreja infiel. Gente, é a mesma coisa, as duas são filisteias, as duas são traidoras. E pior, a timinita, ela casou-se com outro homem estando casada com Sansão. Casou-se com um filisteu, e Gedeuti vai dizer o seguinte, que aquele filisteu é tipo de Jesus. Aquele filisteu. Então o Espírito Santo sobe para a casa do pai. Como assim? Ele largou a timinita para trás, saiu enfurecido. É o Espírito Santo enfurecido, indo para a casa do pai, largando a igreja para trás. Aí depois ele volta para buscar a mulher dele, e ela está casada com outro homem. E aí ele diz que este outro homem, que a timinita se casou com ele, é o tipo de Jesus. Irmãos, tem que sim, perdoe-me, mas é um embotamento mental para poder embarcar num negócio desse. Totalmente antibíblico, contrário, sem sentido algum. Uma forçação de barra absoluta. Então, a timinita é a igreja fiel, a Dalila é a igreja infiel. Irmãos, e aí eu fico pensando, Sansão era o palhaço lá, e agora, quem é o palhaço nessa história toda aí? Quem é que está sendo feito de bobo nessa situação toda? Então, irmãos, aí eu fico pensando, tem gente saindo de outras denominações, porque as outras denominações, elas estudam Bíblia, elas têm escola dominical de verdade. Tem pastores que fizeram teologia, que são mestres em diversas áreas, né, da religião. Aí as pessoas, elas estão saindo dessas outras denominações, estão indo para Maranata. As pessoas que estão lá não estão saindo, estão vindo outros. 30 mil pessoas em 3 semanas, 10 mil pessoas por semana estão vindo das outras igrejas. Irmãos, daqui a um ano a igreja Maranata engoliu todas as igrejas do Brasil. Não é verdade? Então, se isso é verdade, esse trabalho aqui é inútil, não adianta ninguém fazer mais nada. Podem parar, os outros pastores podem tudo parar de pregar a Bíblia, porque vai tudo para Maranata. Por conta dessa revelação de Sansão aí. Entendeu? Então, posso parar também, não tem problema nenhum. E aí o meu desafio. Gedeuti, não precisa mais de processo judicial. Não precisa mais. Basta você provar que isso que você falou é verdade. E eu paro. Só provar. Envie para o meu e-mail a relação dessas 30 mil pessoas. Envie para o meu e-mail a relação das 30 mil pessoas. Agora, não se esqueça. Eu sou auditor por formação. E eu sei como conferir informações. Tá certo? Então, não pegue aí o número lá do SGI lá e mande para mim não, porque isso aí eu descubro facinho e consigo desvendar esses mistérios todinhos aí, viu? Me envie o nome completo dessas 30 mil pessoas que saíram de outras denominações e foram para Maranata. Mande também o nome desses pastores dessas pessoas, porque inclusive eu, por amostragem, é claro, eu vou conversar com alguns, até para saber, né? Você está sabendo disso, que os membros da sua igreja, eles estão saindo da sua igreja para ir para Maranata porque eles escutaram o ensino de Sansão, que é o tipo do Espírito Santo, que é o tipo de Jesus, que é casado com uma igreja fiel, que é uma mulher que morreu queimada, que é uma filisteia, que é uma traidora e que vai morrer queimada. Você está sabendo disso? Que as pessoas estão saindo aqui da sua igreja, do evangelho, para poder ir para Maranata, para poder acompanhar esse tipo de ensinamento antibíblico? Então, Gedeuti, nem precisa mais de processo. Pode ficar tranquilo. Se o que você queria era fazer
o meu trabalho cessar, basta me enviar o nome das 30 mil pessoas que nessas últimas 3 semanas migraram de outras denominações para Maranata, e eu garanto, e só tenho uma palavra, me envia o nome dessas 30 mil pessoas e pronto, eu encerro o meu trabalho. Paro por aqui mesmo e vou fazer outra coisa. Tenho muita coisa para fazer. Tá bom? Então, nem se preocupe mais com o processo judicial. Tem um caminho muito mais fácil. É só você mostrar que você não mentiu. Não mentiu para as pessoas. Não mentiu para os membros da sua igreja. Não mentiu para os ex-membros da sua igreja. Não mentiu para todas as pessoas que assistem eventualmente este canal da Igreja Maranata. É só você provar que você não mentiu para todas essas pessoas. E prestem bastante atenção numa coisa. O que nós sabemos sobre a mentira? Bom, sim, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Não é isso? Vou mostrar para vocês. Pronto, João 8, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pronto, isso todo crente sabe, não é verdade? O livro do Apocalipse, ele vai dizer o quê? Ele diz, né? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então prestem atenção, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a seguinte. O livro do Apocalipse, como há dezenas, eu não contei não, mas muitas, dezenas de textos no Velho e no Novo Testamento falando sobre os mentirosos. E sempre fala a língua mentirosa, o mentiroso, que é uma referência a quem mente com tranquilidade, a quem tem o hábito de mentir, a quem conta uma mentira várias vezes ou fica contando diversas mentiras o tempo todo. Essas pessoas são os mentirosos. Vocês conseguem entender isso? Quando a Bíblia fala do mentiroso, a Bíblia fala daquela pessoa que mente de modo assim, natural. Ele está acostumado a mentir. A cara dele não fica vermelha, ele não fica constrangido, entendeu? Ele pode contar a mesma mentira várias vezes. Ele pode ficar mudando de mentiras, contar mentira para um, contar para outro. Então este é o mentiroso, é esse mentiroso que o lugar dele é no lago de enxofre. E eu vou dizer para vocês aqui um tipo de mentiroso que a Bíblia diz também sobre ele. Aqui, ó, em Ezequiel. Vou mostrar para vocês aqui um tipo de mentiroso. Ó. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Então, prestem muita atenção. Tem gente que mente toda semana. É uma visão mentirosa, é uma revelação mentirosa. Tem gente que mente há muitos anos. Esse é mentiroso. E cuidado você que está tendo esse monte de visão na Maranata, visão, revelação, e é anjo aqui, e anjo ali, e anjo, né, passeando na cabeça de Gedeuti, e anjo fazendo cirurgia, o tempo todo anjo, e tendo esse tipo de visão, e aí todo culto, eu vi uma pessoa que entrou aqui, olha bem, porque se você estiver dizendo que uma coisa que você criou, ou que você imaginou, fechando os seus olhos e pensando em alguma coisa, se você estiver chamando isso de revelação de Deus, você pode ser contado entre esses mentirosos. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Com mentira, especialmente mentira em nome de Deus. E nós temos muitas mentiras contadas por muito tempo e por muitos anos pela liderança da Maranata. A Maranata começou aqui com uma meia dúzia de pessoas muito espirituais que foram expulsas de uma denominação, quando nós sabemos que isso é mentira.
E esta mentira ela foi contada por anos e anos e anos e anos. E as pessoas que estão contando esta mentira, elas são, por conta da contumácia, elas são esses mentirosos que a Bíblia se refere. Então, muito cuidado com a mentira e cuidado para que você não seja contado entre os mentirosos. Eu vou ficando por aqui, renovando o meu desafio para o Gedeuti. Gedeuti, quer que eu pare com o trabalho, quer que, pelo menos eu, falo por mim apenas, não falo pela Roseli, não falo pelo Júnior Magalhães, não falo por nenhuma outra pessoa, falo por mim apenas. Me encaminhe para o meu e-mail, maranata.anatema@gmail.com, é isso, né? maranata.anatema@gmail.com. Envie para este e-mail a relação das 30 mil pessoas e eu tenho como fazer isso e eu vou conferir. Se isso for verdade, se isso não for apenas mais uma mentira, pronto. O seu problema está resolvido, você continua fazendo o seu trabalho e arrebanhando aí essas milhares e milhares de pessoas de outras denominações e eu vou ficar caladinho e quietinho, tá bom? É isso aí, desafio lançado, aguardo no meu e-mail, porque a verdade ela vai aparecer. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.